Liga da Justiça Guerra é o segundo filme dessa sequência de animações dos Novos 52 que a gente está cobrindo aqui no canal. O primeiro filme, a gente tem o card aqui, já fizemos ele, é o Flashpoint, deu o pontapé inicial. E agora nós chegamos no segundo filme, Liga da Justiça Guerra, que vai contar mais ou menos como que a Liga da Justiça desse universo foi criada. Bora lá? Sejam muito bem-vindos, geeks de plantão. Eu sou o Matheus Viana, vocês estão no Viana Verso e eu confesso pra vocês, eu tô muito empolgado fazendo esses vídeos. Eu sei, os vídeos não pegam muitas visualizações, mas eu não ligo. Eu gosto pra caramba de fazer um resuminho cena a cena do filme, beleza? Bom, vamos para o resumo. Eu acho que eu não falei no final do vídeo do Flash, mas do filme lá do Flashpoint, mas ele tem uma cena pós-créditos. E na cena pós-créditos dele aparecem vários parademônios saindo de um portal, o que dá a entender que o próximo filme, que seria esse, vai contar a história, talvez ali do Darkseid e de algum outro tipo de mistério. Bom, enfim, é isso que acontece. E só para deixar claro, esse filme aqui, ele conta uma história que seria meio que antes do Flashpoint, ou seja, como a Liga vai se formar e como eles lutaram pela primeira vez contra o Darkseid. Bom, o filme começa então com um repórter informando que existem certos bichos encapuzados pela cidade e que provavelmente eles seriam o misterioso Batman, porque aqui, como eu disse, a Liga não se formou, então as pessoas ainda não conhecem muito bem os super-heróis. Então a gente vê a imagem de uma câmera de um bicho todo encapuzado sequestrando uma pessoa. Nisso cortamos para duas crianças conversando no metrô. Uma das crianças até fala: "Nossa, olha só essa imagem da câmera, parece que é o Batman, cuidado, ele vai te pegar". E a outra criança: "Não, não, não, eu tenho medo do Batman". Então já mostra o quanto que, digamos, a população tem medo desses super-heróis. Então cortamos para ele, Hal Jordan, voando pela cidade e perseguindo um desses bichos encapuzados, tá? Esse bicho tinha sequestrado uma mulher e aí o Hal começa, sei lá, brigar com esse bicho e consegue capturar, não, digamos assim, salvar a mulher. Ele até cria aí um elevador com seu anel para que ele possa ajudar a mulher a ser salva, né? Então, ele tira todo o capuz do bicho e vê que ele é um parademônio, mas eles não conhecem esses tipos de bicho ainda. E é aqui que o Hal começa a levar um sacode do parademônio, tá? E aqui a gente já vai deixar bem claro que esse filme não foi feito pro Lanterna Verde. Beleza? O Lanterna Verde só apanha nesse filme, ele só é humilhado. Tem várias cenas engraçadas dele, mas ele é feito para ser o alívio cômico aqui. Ele só se fode no filme todo. Beleza? Enfim, ele tá apanhando ali para esse parademônio, quando de repente aparece o homem, né? Batman aparece e aí tem uma cena bem legal, ele começa a brigar com um parademônio também, só que ele começa a interrogar o parademônio como se o bicho fosse responder, beleza? Nisso, o parademônio consegue se escapar deles, ele foge, e aí é a primeira interação entre o Batman e o Lanterna Verde. Eles meio que se apresentam, o Lanterna Verde até disse que conhecia por notícias o Batman, e o Batman diz: "Não, não te conheço muito bem", e seguem, mas decidem seguir juntos para ir atrás do bichão. Tem até uma cena muito legal que eles estão no esgoto, que eles viram que o bicho foi para lá, e aí o Batman tá conversando com o Lanterna Verde, o Lanterna Verde até pergunta: "Caramba, você é só um homem numa fantasia de morcego, não tem poder nenhum", tal. E o Batman, no meio, enquanto o Hal Jordan fica falando, ele pega o anel do Hal Jordan e fala: "Nossa, isso aqui é isso aqui que te dá os poderes?", sabe? Sem que o Hal Jordan consiga impedi-lo de pegar o anel. Nisso, o Hal Jordan perde os seus poderes, fica meio sem graça por perder os seus poderes facilmente, e aí recupera o seu anel. Mas enfim, eles acabam encontrando o parademônio que pegou uma das caixas maternas que estava com ele e estava colocando no esgoto para causar uma espécie de explosão. Tá? Parecia que ele estava tentando ativar a caixa. Quando o parademônio vê
o Hal Jordan e o Batman, ele grita por Darkseid e aí ele se autodestrói, se explodindo com uma explosão muito forte. Só que o Hal Jordan criou ali uma espécie de cofre com o seu anel e eu vou falar pra vocês, eu adoro os poderes do Lanterna Verde, eu acho muito legal, o cara tem que ser muito criativo pra fazer essas coisas. Ele criou todo um cofre pra proteger ele e o Batman. Então eles encontram a primeira caixa materna, beleza? Corta de cena e nós estamos nos laboratórios Star, tá? Aqueles laboratórios que talvez você tenha visto na série do Flash. E aqui nós temos o pai do Victor, que viria a ser o Cyborg. Ele é esse cara do meio aí. E eles estão analisando tanto alguns parademônios, que não tem só um que tá lá com o Batman e com o Lanterna Verde, tava lá, mas tem outros também que também estava com outra caixa materna. Então eles estão analisando. Esse aí é o pai do Victor. Só que no meio tempo, enquanto ele estava analisando, dedicando praticamente sua vida para o trabalho, o Victor liga para ele avisando: pô, pai, tem o meu jogo de futebol, é extremamente importante para mim, venha para cá. Óbvio que o pai dele não vai, né? Bom, cortamos para o jogo de futebol do Victor e tem uma espécie de criança querendo entrar no jogo sorrateiramente. E essa criança, nada mais nada menos é que o Billy Batson, o Shazam. Enfim, é cortada a cena e mostra o Victor ganhando o jogo por conta dele. Eles ganharam e ele ficou bem feliz. Porém, quando ele olha para a cadeira que ele tinha reservado para o pai dele, Silas Stone, ele não está lá. E no lugar do pai dele, nossa, que clichê, tá lá o Billy no lugar do pai dele, né? Então, bem que o Billy tenta fugir de algum segurança e acaba, sem querer, indo parar no vestiário dos jogadores, onde ele encontra o Cyborg, o Victor. Eles têm até ali um papo sobre meio que ficar afastado da família, porque o Billy é adotado e o Cyborg tem o pai meio off de si. Depois temos um corte de cena para Diana, e se você não percebeu aqui, como a gente falou no início, é para mostrar a união da Liga. Então a gente vai ter várias historiazinhas separadas sobre cada um dos super-heróis e depois vamos aos poucos juntando eles. Aqui a Diana e o Capitão Street Trevor estavam andando de carro pela rua e, pelo visto, a Diana já é uma espécie de heroína conhecida, mas as pessoas não gostam muito dela, porque parece que ela é meio diplomática e quando ela sai na rua, um dos caras sobe no carro dela com, eu achei isso um absurdo, um bastão enforcando a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, oh meu Deus do céu, eu tô travado aqui. E aí, ela pergunta, tá, mas por que desse ódio todo contra ela? E ele fala, e todos concordam que a roupa dela é muito curta. Tá? Eu achei uma. Deixa eu vou falar, é nada dele falar isso, tá? Aí ela usa o laço da verdade nesse homem que tava em cima do carro. E ela realmente pergunta, cara, fale a verdade. E aí tem uma cena muito engraçada, que é o cara falando que quando ele tá sozinho em casa, ele se veste como a Mulher Maravilha, mostrando toda a hipocrisia dele. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? É uma cena que eu não gostaria de ver, tá? Enfim, cortamos para o Batman e o Lanterna Verde no alto de um prédio, pois eles estavam novamente perseguindo outro sinal de outro parademônio. Pelo que eles viram, tem vários surgindo pela cidade. Eis que eles veem um clarão meio forte levando esse parademônio para dentro de um prédio. Hal Jordan então busca a sua segunda humilhação e vai para dentro do prédio correndo, deixa o Batman para trás e diz para ele que o Hal Jordan, o Lanterna Verde, vai resolver tudo. No momento seguinte ele sai voando e todo arrebentado, parece que ele tomou uma outra porrada de alguém muito forte. E é revelado que esse alguém é o Superman. O Superman então sai do prédio depois de ter detonado ali, meio que brigado com o parademônio, e ele acredita que o Batman e o Lanterna Verde estão juntos com esse bicho. Então começa uma luta do Superman contra o Hal Jordan e contra o Batman. Eles começam a tretar um com o outro. É uma cena até bem legal. O Superman acha que é mega, hiper, super
super duper contra o Batman consegue dar umas pauleiras nele, mas no fim, realmente, quem leva melhor é o Superman. O Batman até tem umas cenas bem engraçadas usando vários gadgets contra o Superman e o Superman quebrando tudo fácil, fácil, tá? Uma coisa que eu achei estranho nesse Superman aqui é que ele nem quis parar, perguntar e entender a situação. Ele simplesmente sai arrebentando os heróis. Claramente os heróis não estavam junto com o parademônio, mas ele não tá nem aí. Ele simplesmente sai socando os caras. Mas enfim, não tem problema. Eu achei legal pra caramba essa cena deles brigando entre si. O Superman parece que vai levando a melhor, pega a caixa materna deles. O Hal Jordan tenta ali defender o Batman de novo. O Batman consegue recuperar a caixa materna. Eles têm uma briga pela cidade de novo. Até que o Batman percebe que isso não vai levar a nada. E aí ele para tudo e grita o nome do Superman e o nome do Clark Kent. Eis que o Clark para e fica assustado pelo Batman saber quem ele é. Então ele usa a visão de raio-x dele. Raio-x? Não. Sim, sei lá. Pra descobrir quem é o Batman é. E aí eles meio que suavizam a briga e começam a conversar sobre a caixa materna. E diz que todos estão do mesmo lado, querendo saber o que é aquilo, porque que tá surgindo vários bichos e o que aquela caixa representa. Nisso é cortada a cena lá pra Apokolips e mostra um pouco do Darkseid junto com o capanga dele. Eu não vou lembrar o nome do capanga. E o Darkseid fala pro capanga se preparar, porque eles vão em sequência invadir a Terra, tá bom? Bom, cortamos para os laboratórios Star, aonde tem o Victor com o pai dele, e o Victor apareceu ali para reclamar do porquê que o pai dele não foi no jogo de futebol. Eis que o pai dele explica para ele, cara, às vezes tem coisas mais importantes na vida do que o seu jogo de futebol. Como esses parademônios surgindo aqui, essa caixa materna e tudo mais. Enfim, rola toda essa discussão. Enquanto isso, os três heróis estão lá analisando a caixa materna. E aí o Hal Jordan tem uma excelente, brilhante ideia, pontos para ele, eu tô sendo irônico, de dar uma porrada com um martelo gigante nessa caixa materna. O que eu vou te falar, né, irmão? Eis que o Batman impede ele e fala, mano, você nem sabe o que é isso. Você tem certeza que você quer quebrar? E se esse negócio explodir? Cara, eu acho que até uma criança de 3 anos não pensaria dessa forma, tá? Enfim, por o Hal Jordan ter meio que ameaçado a caixa materna, elas começam a se ativar. Todas elas, inclusive a que estava no laboratórios Star, lá com o pai do Victor. Eis que o Victor fica pé da vida com o pai dele, ignorando as reclamações dele, continuando o trabalho, e ele com uma outra inteligência também grande, decide pegar essa caixa e jogar para longe num ataque de raiva ali. Porém, a caixa começa a meio que se explodir e ela começa a parecer que se funde com o Victor. Lá nos três outros heróis, como a caixa tá para se explodir, o Lanterna Verde joga ela para longe e ela realmente se explode, porém ela abre um portal e desse portal começa a sair vários parademônios, mais ainda. E aí os heróis começam uma sequência de luta com esses parademônios, e aí a gente tem uma sequência de luta bem legal desses três heróis meio que quase que lutando em conjunto contra os bichos, ok? O Lanterna Verde até tem uma cena legal ali dele usando o anel pra socar os caras com uma luva de boxe. Eu acho muito legal a criatividade desse cara. Eis que cortamos pro laboratório Star e eles veem que o Victor tá todo ferrado. Perdeu um braço, perdeu uma perna. Tá todo machucado, mas parece que a caixa materna meio que se fundiu com o corpo dele. O pai dele fica mó triste e aí decide curar o filho. Ele leva para uma espécie de laboratório extra ali que ele tinha, coloca o filho numa maca e deixa algumas máquinas trabalhando nele. Ele diz que ele vai, mesmo que custe a vida, ele vai salvar o filho dele. A gente tem um corte. É para mostrar a Diana, tá bom? A Diana tá num parque, ela encontra uma menina comendo sorvete e ela tem até uma conversa legal com a menina, porque todo mundo desgosta da Diana, mas essa menina olha pra Diana e fala, nossa, eu quero ser como você quando eu crescer. Achei até bem bonitinha a cena. Infelizmente a Diana, sem querer, derruba o sorvete da criança e decide comprar um novo sorvete para a criança. Mas no meio dessa, compra de sorvete,
surge o Steve Trevor, ele começa a discutir com a Diana, e a Diana fala pra ele, cara, eu sou uma diplomata, eu não tô nem aí pra opinião das pessoas sobre mim, eu vim aqui pra lutar e eu vim aqui pra salvar as pessoas. E o Steve diz, pô, mas você também tem que ter o apoio público, porque sem isso fica difícil. No meio de toda essa historinha, blá blá blá, surgem vários parademônios ali com a Diana. Desculpa o print, Diana, mas eu aposto que tá todo mundo olhando pros parademônios, beleza? Ninguém tá olhando aí pra ti. Enfim, ela começa uma sequência de luta legal pra caramba contra os parademônios, simplesmente cortando a cabeça de todos eles com a sua espada. Cortamos para o Victor novamente e ele agora virou essa espécie de máquina ogro gigante. Isso eu achei legal pra caramba. Ele não simplesmente acordou como o ciborgue que a gente conhece, todo cheio das armaduras, das armas, não. Ele acordou como esse bicho meio capingão e aí ele começa a lutar contra os parademônios, tá? Para proteger o seu pai e seus amigos. E aí no meio da luta, ele vai se desenvolvendo e saindo dessa espécie de casulo e meio que tomando uma forma mais igual ao Cyborg ativando as armas dele. Essa cena é legal pra caramba, é muito boa. Eis que do nada aparece no Laboratório Star, obviamente, o Flash para dar um help pro Victor, tá bom? Eles têm ali uma cena rápida também de luta contra esses parademônios. Lá onde tem o Batman, o Superman e o Lanterna Verde, o Superman ouve um chamado enquanto lutava contra os parademônios do presidente, que ele tá num avião e pediu socorro pro Superman para ajudá-lo. Cortamos a cena então para o esquecido Billy, tá? Ele tá na casa dele com os seus irmãos quando de repente na casa dele surge um parademônio, né? Pô, esses bichos estão surgindo somente pros super-heróis, né? E aí o Billy, é até uma cena engraçada, ele pega um bastão pra se proteger, mas eu meio que não adianta nada porque, pô, é um parademônio. Então ele grita Shazam, ele pega os seus poderes, né? Vira o Shazam e aí ele luta contra o bicho de forma bem rápida e simples e ganha dele. Então, pra mim, até esses parademônios, eu acho eles legais, mas é só pra o bicho aparecer pra eles usarem os poderes deles, sabe? Não aparentam ser nenhuma dificuldade até então, né? Bom, cortamos pra cena do avião com o presidente dos Estados Unidos sendo atacado, e aí o Superman foi lá ajudar. Porém, não só o Superman foi lá, mas a Mulher Maravilha apareceu lá. Como? Não sei, do nada. Mas ela vai lá ajudar ele. E o Superman também tá lá destruindo tudo, segurando o avião. Tem até uma cena legal depois que eles matam todos os parademônios, ele e a Diana, onde os dois se encaram, dando a entender que eles serão um par romântico nesse universo. O que é estranho, porque se você conhece a história de- da Mulher Maravilha, ela não é um par romântico com o Superman. Eu acredito que isso aqui não vá muito para frente, beleza? Mas a gente vai ver nos próximos filmes. Enfim, aí temos um corte de cena de volta pro Victor e ele tá começando a se acostumar com seus poderes, ele tá entendendo o que ele acabou de virar, que realmente é algo meio triste, né? Mas ele sobreviveu, o Victor fica feliz com isso. No meio do caminho surge o Shazam. E é aqui que o Shazam percebe, opa, peraí, eu conheço o Victor, ele é o cara que eu conversei no vestiário, né? Mas obviamente o Victor não reconhece ele porque ele tá como Shazam. Nisso, o Flash foi até a cidade. E aqui tem uma cena legal pra cá. Legal não, né? Mais uma humilhação pro Lanterna Verde, porque o Flash conhece o Lanterna Verde junto com o Batman. E aí, o Flash simplesmente passa reto do Lanterna Verde, vai direto pro Batman e diz que conhece ele, que gosta muito do serviço dele. Ele até fala: "Ah, senhor Batman, conheço muito o senhor". E aí o próprio Batman também diz que conhece o Flash de Central City e os dois se cumprimentam, literalmente ignorando o Lanterna Verde. Bom, na sequência chega Diana e Superman e começam a conversar ali com o Lanterna Verde e todos começam a se encontrar. Também na sequência chega o Victor como Cyborg e o Shazam. E o Victor tem ali rapidamente uma transformação final para ficar nesse formato que vocês estão vendo aí, que é o formato final do Cyborg.
Eis que abre um portal no meio do mar, surgem vários parademônios, algumas torres começam a aparecer de alguns portais no meio da cidade e ele aparece, Darkseid. Ele aparece todo pomposo, reto, voando, dizendo que agora já era, esse mundo vai ser meu, vou transformar esse treco aqui num apocalipse, vou tirar toda a energia desse mundo. E aqui eu quero fazer só um disclaimer rápido, eu sei que a gente já passou da metade do vídeo, estamos chegando na fase final do filme, mas cara, eu confesso pra vocês que para um primeiro filme da Liga, por mais que a gente teve o Flashpoint, esse aqui seria o primeiro filme que começaria esses novos 52. Cronologicamente seria o primeiro. Você já colocar o Darkseid como o primeiro vilão, acho meio estranho, cara. É tipo, pô, vai usar a melhor carta logo de primeira. Nós vamos ver mais ou menos como é que vai ser o desfecho dessa história daqui a pouco, mas eu acho meio ruim você fazer isso, tá? Eu acho que ele podia deixar ele mais pra frente, mais como se fosse a história do Thanos lá na Marvel. Mas, fazer o que, né? Bora lá. Quando o Darkseid aparece, e aqui vem a melhor cena desse filme pro Lanterna Verde. Puta que eu parei, o cara que escreveu o roteiro não gostava do Lanterna Verde. Ele decide ir pra cima do Darkseid sozinho, mostrando certa imaturidade do personagem. Quando ele vai pra cima, o Darkseid simplesmente dá uma porradona dele, um baita socão, ele cai no chão e depois, não só pagando no crédito a humilhação, chegam alguns parademônios e começam a socar ele no chão, tá bom? É uma cena muito engraçada, mas muito triste pro Lanterna Verde, mesmo sendo humilhado desse jeito. Depois ainda o Darkseid pega ele e quebra o braço do Hal Jordan. Essa cena é legal pra caramba. Então, né, humilhado e mais humilhado ainda. Eis que o Darkseid usa um raio laser pelo olho dele atrás do Flash e do Super-Homem. O Flash consegue escapar com a sua super velocidade, porém o Super-Homem, infelizmente, é atingido pelo raio. Ele adormece ali e aí o Darkseid pega ele e leva ele junto através de um portal, provavelmente para Apocalipse, para meio que ser uma espécie de experimento, porque o Darkseid percebeu que o Superman é extremamente forte e poderoso. No meio disso, até acho engraçado, o Hal Jordan fez ali uma espécie de... Como é que chama aquele negócio que você... Uma tipóia ali pro braço dele, e aí o Batman puxa ele e começa a dar um discurso para ele dizendo que ele é muito imaturo e que ele precisa melhorar isso, senão eles como uma equipe não vão conseguir trabalhar em equipe, né? O Batman até tira a sua máscara, mostra para ele que ele é o Bruce Wayne e diz, cara, por mais que beleza, a gente tem superpoderes, mas esse aqui sou eu sou também uma pessoa comum, eu acerto e erro, mas eu preciso que você põe a sua cabeça no lugar para que todos possam trabalhar em equipe. É até uma cena bem legal. Ele, sei lá, troca a roupa dele por uma roupa comum e se deixa levar por um parademônio, porque ele sabe que o parademônio levaria ele para onde o Clark está e ele quer ir lá para ajudar o Clark, beleza? No meio disso, Hal Jordan percebe o quanto imaturo ele é, ele muda e aí ele decide meio que liderar ali a equipe que sobrou da Liga da Justiça. Ele tem um plano. Ele fala que os olhos do Darkseid são provavelmente uma espécie de ponto fraco para ele. Se eles conseguirem furar os olhos do Darkseid, eles terão uma vantagem. Então esse é o plano magnífico dele, beleza? Lá em Apocalipse, nós temos esse capanga aí do Darkseid, eu não lembro o nome dele, e ele tá fazendo experimentos com o Superman, tá? Ele tá tentando transformar o Superman numa espécie de bichão lá pro Darkseid. E aí os heróis começam a seguir o plano do Hal Jordan, porém no meio do caminho, quando eles vão para cima do Darkseid, o Shazam se precipita e vai para cima primeiro. Os heróis até falam para ele não fazer isso, mas ele é uma criança meio imatura, vai para cima também. Eis que o Darkseid pega ele, dá um supapo e lança ele bem longe. A Diana vai atrás dele para ajudar, porém quando a Diana chega perto do Shazam, a Diana dá um
tá socão na cara do Shazam. E ela explica que o Shazam tá sendo muito criança, por mais que ele realmente é uma criança, ela não sabe disso, mas ela fala que ele não pode ser imaturo nesse agora, ele tem que deixar a imaturidade de lado e tem que lutar como um adulto, como uma pessoa séria para que eles possam ter uma chance de ganhar. Isso entra na mente do Shazam e aí ele vê essa inspiração na Diana e começa a lutar a sério com o Darkseid. Então tem uma sequência de golpes que eles trocam ali, ele lançando vários trovões no Darkseid, é legal pra caramba, tá? Isso que eu gosto dessa essa animação, por mais que ela tem pouco tempo de tela, ela consegue desenvolver bem alguns personagens, tá? Trazendo maturidade e seriedade para eles. Enfim, tem até uma cena bem legal do Darkseid também jogando de novo um raio ali no Victor e ele conseguindo desviar do raio. Pô, nem o Superman conseguiu, mas o Victor consegue. E aí, enquanto ele estava distraído, a Diana finca a espada num dos olhos do Darkseid. O Flash tenta atacar o Darkseid de algumas formas, porém o Darkseid ele é muito rápido e não dá muito certo. Eis que nós temos algumas outras sequências de golpes, os heróis começam a trabalhar melhor em equipe. E aí vem a Diana dando um soco no Darkseid, o Victor ajuda lançando alguns raios no Darkseid também, o Shazam começa a destruir vários parademônios com seus raios de trovão, todos eles estão atacando o Darkseid em conjunto até o Lanterna Verde tentando bloquear o Darkseid. Eis que o Barry, o Flash, começa a perceber que o Darkseid está imóvel, então ele pega um pedaço de pé de cabra, mais aleatório impossível, e finca no outro olho do Darkseid, tá? Pé de cabra, mano, pé de cabra, tá? Eu não vou falar nada, mas tirando algumas coisas, essa animação é muito boa, tá? Beleza, nós trocamos para Apocalipse, aonde o Batman tá tretando com o Superman, e aí o Batman começa com aqueles discursos motivacionais dele de novo, para que o Superman recobre a sua, normalidade, digamos assim. Aí ele fala que o mundo precisa não só do Clark Kent, como do Superman, e que é pra ele lutar, porque ele é muito poderoso, ele consegue lutar contra tudo isso que o Darkseid fez com ele ali para controlar a mente dele, né? A gente não sabe se isso deu certo ou não, porém, voltando para a cidade que já tá meio que toda destruída, Victor consegue se conectar a uma das caixas maternas que sobraram, e aí ele consegue meio que reverter o portal dos parademônios, puxando todos os parademônios, inclusive o Darkseid, para dentro do portal, lançando de volta para Apocalipse, tá? Ele se ferra bastante fazendo isso, mas eles conseguem. E aí, enquanto o Darkseid estava voltando pro portal, ele meio que começa a resistir e não entra no portal, sobrando só ele. Nisso aparece o Superman e começa a tirar toda aquela armadura, enfim, que estava nele. E aí ele frita o olho do Darkseid. Cara, essa cena é legal pra caramba. Finalmente a gente tem aqui um Superman meio putaço da vida, lançando tudo pra cima do Darkseid. Juntos, os heróis empurram o Darkseid pra dentro do portal, tá? E tem uma cena aí do Superman, da Mulher Maravilha voando pra cima dele, o Batman vai atrás dele colocando alguns gadgets para explodir, e aí todos os heróis meio que em conjunto conseguem empurrar o Darkseid para dentro do portal. Ele vai de volta para Apocalipse, tá? O Shazam também tenta empurrar, porém o Shazam usa muito poder, e aí ele acaba trocando para o Billy Batson, e aí o Cyborg tem que salvar ele. É então que o Cyborg descobre a identidade secreta do Shazam, que é o Billy, o gurizão que ele encontrou lá no vestiário. Só que só o Cyborg descobriu isso. Enfim, nós temos um corte de cena onde a população vê os heróis e ela começa a aplaudir os heróis felizes porque agora todo mundo conhece a Liga da Justiça. E aí, por enquanto, não se chama assim. Temos outro corte de cena, olha como ficou legal, algumas pessoas, de repente, todo mundo vendo a Liga da Justiça, todos felizes por eles terem salvo, o dia, né? Ali
até rola uma cena legal do presidente falando o quanto é importante ter uma sequência de heróis que trabalhem com eles para que próximas ameaças futuras sejam detidas. E ele até para e pergunta, ó, qual é o nome de vocês? E aí mostra pra Liga pensando num nome, e aí chega o Billy e fala, não, os Poderosos Sete, alguma coisa assim. E aí todo mundo olha, tipo, não, a gente precisa de um nome melhor. Fim de Liga da Justiça Guerra. E acaba assim. Porém, temos uma cena pós-créditos, onde mostra no meio do oceano vários peixes, vários tubarões, vários seres marítimos mortos decorrente a toda essa treta que deu com o Darkseid. E eis que surge um navio no meio do nada e você pensa, pô, lá vem o Aquaman, nada, é o mestre dos mares, mestre dos oceanos, sei lá, não lembro o nome dele, falando que ele jura guerra contra todo mundo que fez isso acontecer, inclusive o pessoal da Terra, beleza? Fim de, oficialmente, Liga da Justiça Guerra, tá? Confesso pra vocês, um disclaimer rápido, é um filme legal, vale muito a pena ver. As cenas de lutas, particularmente, achei legal pra caramba, tá? É uma animação divertida, porém ela tem alguns pontos negativos, como pegar o Hal Jordan e jogar ele de escanteio ruim. Toda hora ele é só comédia, toda hora ele só apanha, só se ferra o filme todo. Eu acho que ele poderia focar um pouco mais nele. Fora isso, cara, não é tão ruim a animação, tá? Dá pra ver, é divertida, é legal pra caramba, eu gostei e conta uma história muito boa aqui. Só acho também que não precisaria usar o Darkseid logo de início, né? Mas tá aí. Esse é o segundo vídeo da nossa saga dos Novos 52, falando sobre Liga da Justiça Guerra. O que você achou? Você gostou? Você tá gostando dessa sequência de filmes? No próximo vídeo nós vamos falar sobre o terceiro filme, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo se você curtiu e deixar um comentário aqui para apoiar a gente, beleza? Eu vejo todos no próximo vídeo. Até!